O que é uma razão e o que são proporções? Se tens dúvidas, vê este vídeo até ao fim, deixa o teu like e subscreve o canal. Uma razão nada mais é do que uma relação entre dois números ou duas grandezas. Por exemplo, nós temos aqui a razão 5 terços. Temos aqui a razão 5 terços. E o que é que isto significa? Significa que a cada 5 de, por exemplo, bolas de futebol, eu tenho 3 calções de futebol. Temos aqui um exemplo. Ou a cada 5 reboçados, tenho 3 chocolates, por exemplo. Ou seja, eu estou a estabelecer uma relação entre o número de reboçados e o número de chocolates. Como podes ver, uma razão é sempre representada na forma de fração e lê-se a cada 5 tenho 3 ou 5 está para 3. Vamos fazer um exercício para colocar esta ideia em prática. Aqui é-nos dito que a cada 5 canetas tenho 7 lápis. 5 canetas é o número que aparece em primeiro lugar, ou seja, é o elemento ou a razão que aparece em primeiro lugar. Então eu vou colocar o 5 em cima. Já a parte relativa às canetas é a grandeza que aparece por último e por isso fica na parte de baixo. E ficamos assim com a razão 5 está para 7, ou seja, a cada 5 canetas tenho 7 lápis, 5 está para 7. No exercício seguinte, ou melhor, na linha seguinte, temos que a cada 30 chocolates tenho 22 reboçados. Ou seja, novamente, muito similar, 30 chocolates aparecem em primeiro lugar, então aparece na parte superior da nossa razão. 22 chocolates, 22 reboçados, aparece por último, então dizemos que o 22 aparece na parte de baixo da fração, ou seja, da nossa razão, e temos, por isso, a razão 30 está para 22. Muito bem, isto das razões é algo muito simples, é uma questão de colocarmos uma frase numa forma de fração e temos que ter a ideia, temos que ter a noção de que representa uma relação entre duas grandezas, ou seja, entre duas coisas, entre dois objetos ou entre duas quantidades. Neste caso, 5 está para 7 e 30 está para 22. Agora, o que é uma proporção? Muito bem, uma proporção nada mais é do que uma igualdade, temos um sinal de igual, entre duas razões, ou seja, temos que uma razão é igual a outra. O que é que nós temos que saber sobre uma proporção? Uma proporção tem extremos e meios. Aqui nesta proporção que nós temos, quais são os extremos, quais são os meios? Os meios é o 4 e o 10, então podemos colocar aqui, os meios são o 4 e o 10. E os extremos é o 5 e o 8. Podemos colocar aqui 5 e 8 como extremos. Isto é sempre o mesmo em cada proporção que existe, em qualquer proporção. Estes são sempre os extremos, estes são sempre os meios. Agora, uma proporção precisa estar correta, ou seja, para que a proporção esteja correta, tem que haver uma relação de igualdade daqui para aqui e daqui para aqui. Ou seja, tem que haver a mesma proporção. Ou seja, tem que haver a mesma igualdade. Como é que nós fazemos isto? Como é que nós verificamos se a nossa proporção está certa? Temos duas formas. Vamos fazer aqui da primeira forma, ou seja, vamos passar a nossa proporção, 5 para 4 e 10 está para 8. E como é que nós sabemos que a nossa proporção está certa? Temos que ver qual é a relação que existe entre este número e este, e nós vemos que daqui para aqui fazemos vezes, mais, menos ou dividir. Fazemos vezes 2. E aqui em baixo, nos denominadores, do 4 para 8, fazemos também vezes 2. Como multiplicamos pelo mesmo número, podemos concluir que esta proporção está correta. No entanto, por exemplo, se por aqui multiplicasses por 3 e aqui multiplicasses por 4, não havia uma igualdade. Então dizias que a proporção não estava correta. No entanto, existe outra forma de sabermos se a proporção está correta, que é como? Se multiplicares os extremos e se multiplicares os meios, tem que dar o mesmo valor. Ou seja, se eu multiplicar o 5 pelo 8, 5 vezes 8 dá 40. E se eu multiplicar 4 por 10, também dá 40. Ou seja, como a multiplicação dos extremos e a multiplicação dos meios dá o mesmo valor, então esta é outra forma de eu dizer que a minha proporção está correta.
Até aqui a teoria está bastante fácil, está difícil. Se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tenho todo o gosto em esclarecer. Vamos partir agora então para o último exercício, que é para praticarmos um pouco aquilo que é uma noção de proporção, que é um exercício que pode aparecer bastantes vezes nos teus testes ou até na resolução de alguns exercícios. Que tipo de exercício é que nós temos aqui? Nós temos uma proporção em que nós temos que descobrir um dos elementos. Neste caso é este elemento aqui, na linha B é este elemento aqui e na linha C é este elemento aqui. Como é que eu vou descobrir isto? Simples. Eu tenho que olhar ou para os denominadores ou para os numeradores e tenho que ver aqueles em que estão completos. Por exemplo, na linha A eu tenho um numerador, mas não tenho outro, então não consigo trabalhar nos numeradores. No entanto, eu tenho ambos os denominadores. E aqui eu já consigo trabalhar. Porquê? Porque aqui eu já consigo ver qual é o número que se multiplica ao 7 para dar 14. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. Se eu sei que 7 vezes 2 dá 14, então significa que em baixo eu multiplico por 2. E então em cima eu vou ter que também multiplicar por 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, o número que estava em falta da nossa proporção é o 10. Já está descoberto. Podemos aplicar a mesma lógica para a linha B. Eu vou trabalhar nos numeradores porque é o local em que eu tenho ambos os números. 8 para 32 eu sei que é vezes 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32. Então, tenho que fazer vezes 4 em cima. Então, para saber o número de baixo, eu vou ter que fazer também 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8, então o nosso número em falta é o 8. Por último, na linha C. A linha C é um pouco diferente porque o número em falta agora está na razão da esquerda. No entanto, o raciocínio é o mesmo, ou seja, eu conheço os números de baixo, os denominadores, então é aqui que eu vou ver qual é a relação que existe. De 16 para 4 é vezes ou é dividir? É dividir, porque o número está a diminuir. A dividir por quanto? Bem, 4 vezes 4 dá 16, então 16 a dividir por 4 dá 4. Então aqui é dividir por 4. Assim eu vou dividir em cima também por 4. Qual é o número que vezes 4 que dá 36? É o 9. 9 vezes 4 dá 36. Então 36 a dividir por 4 dá 9. E eu descubro assim o meu valor em falta. Ok? Espero que este vídeo tenha sido útil para ti. Eu tenho a ideia de fazer ainda um vídeo com mais exercícios sobre aqui as razões e as proporções, nomeadamente adaptado a contextos de problemas. Deixa nos teus comentários para eu saber a tua opinião e se queres esse vídeo. E espero que tenha ajudado e boas aulas.